Vamos então para o nosso estudo do livro O Livro dos Espíritos, parte 2, do Mundo Espírita, O Mundo dos Espíritos, capítulo 7, da Volta do Espírito à Vida Corporal. Nós vamos entrar no tema Influência do Organismo a partir da questão 367. Hoje, porém, nós vamos iniciar esse nosso encontro fazendo aqui uma introdução. Nós não vamos abordar diretamente as questões do Livro dos Espíritos, porque o fato de estarmos encerrando o ano não vai nos permitir trazer aqui uma análise mais cuidadosa, mais detalhada das questões que Kardec apresenta, embora não sejam tantas questões assim. Só para a gente lembrar aqui, nós estamos na 367, que vai até a questão 370 e 370A, e depois Kardec faz aqui um encerramento, e depois ele entra na questão 371, idiotismo e loucura, que também vai até a questão, aqui o Kardec já aborda um pouquinho mais, na 378. Então, na verdade, nós vamos da 367 até a 378, que fala para nós aqui da influência do organismo inicialmente, e depois Kardec traz aqui especificamente sobre o idiotismo e a loucura. Porque, bom dia, Jerusa, porque até aqui ele aborda, hoje é até uma questão bastante sensível, né? Por exemplo, nós estamos trabalhando no espiritismo.net uma campanha de pesquisa, de sensibilização, conscientização e orientação a respeito da inclusão e da acessibilidade no meio espírita. É um trabalho grande que nós estamos fazendo com o apoio de federativas, com o apoio de outras instituições, e para isso nós estamos procurando analisar de que forma que as casas espíritas estão lidando com essa questão para acolher pessoas que trazem limitações diversas, limitações físicas, limitações físicas, né, limitações de compreensão, enfim, diversas limitações. E conforme a gente vai estudando e aprofundando nesse tema, a gente vai percebendo a questão do vocabulário, a questão do tratamento, do respeito, né? E quando nós pegamos um texto como esse que Kardec coloca, o idiotismo e a loucura, algumas vezes ele traz aqui um vocabulário que nós já não utilizamos hoje, né? Não, nós estamos fazendo, né, Brás? Hoje a internet ela nos permite isso, né? Oferecer essa acessibilidade através da tecnologia, né, nos ajudando muito na divulgação por diversas limitações de diversas ordens, né, desde uma limitação física que uma pessoa tenha, limitação sensorial, até aquele que não tem horário, não tem condições de se deslocar até o centro espírita, né? A gente tem feito um trabalho grande a respeito disso. Até cursos, né, que eu tenho promovido também, que eu tenho auxiliado, né, no desenvolvimento e tudo mais, para exatamente levar essa consciência que hoje nós temos recursos que nos permitem buscar aquelas pessoas que não conseguem chegar no centro espírita. Então aqui, por exemplo, na questão 371, Kardec fala sobre idiotismo e loucura. Então ele usa, por exemplo, na questão 371, a gente não vai estudar o tema, mas é só para a gente poder perceber, né, o quão delicado e sensível é esse tema. Ele coloca, por exemplo, né, tem algum fundamento o pretender-se que a alma dos cretinos e dos idiotas é de natureza inferior? Hoje é inadmissível utilizar esses termos, né? Então aqui a gente vai fazer uma abordagem, mas é claro, trazendo uma atualização, trazendo ali uma transformação desse entendimento daquela época para o entendimento atual. E para isso é fundamental que nós entendamos exatamente o que significa alguém ter uma limitação sensorial, alguém ter uma limitação de compreensão.
ou alguém tem uma limitação física, a partir da visão que o Espiritismo traz. Né? Então, antes de nós entrarmos nesse tema, porque ele exige de nós, né, uma atenção especial, um cuidado e um carinho para estudarmos aqui adequadamente, então para isso a gente vai fazer uma introdução, como eu comentei com vocês. E para isso, desde já, falando sobre a influência do organismo sobre o espírito, né, aqui na questão 367, por exemplo, Kardec coloca, né, unindo-se ao corpo, o espírito se identifica com a matéria, e ele coloca, né, a matéria é apenas o envoltório do espírito, como o vestuário o é do corpo. Unindo-se a este, o espírito conserva os atributos da natureza espiritual. Então ele continua, né, quer dizer, o organismo não determina as qualidades do espírito, mas influencia na sua manifestação. Né? Então aqui, por exemplo, na 368, a gente vai detalhar isso depois. Após a sua união com o corpo, exerce o espírito com liberdade plena suas faculdades? A resposta, o exercício das faculdades depende dos órgãos que lhe servem de instrumento. A grosseria da matéria as enfraquece. Assim, o envoltório material é obstáculo à livre manifestação das faculdades do espírito, como um vidro opaco o é a livre irradiação de luz? É, como vidro muito opaco. E Kardec comenta, pode-se comparar a ação que a matéria grosseira exerce sobre o espírito a de um charco lodoso sobre um corpo nele mergulhado, ao qual tira a liberdade dos seus movimentos. Então, bom dia, Marli. Então, a partir dessas duas questões de introdução que a gente está fazendo, eu trouxe para vocês aqui para nós ilustrarmos esse tema. Segura aí, Jerusa, sossega, menina. Então, dentro dessas questões que a gente está trazendo aqui a introdução, então eu separei aqui para nós o livro Deficiente Mental, porque fui um. Vera Lúcia Marinzec de Carvalho, ditado por diversos espíritos. Ele traz aqui, cada capítulo é um caso diferente. E eu separei aqui um caso para nós analisarmos hoje, para nós fazermos a leitura, para entender exatamente aquilo que o indivíduo vivencia na sua realidade corporal, social, terrena de um modo geral, comparado com a realidade do espírito. Né? O espírito que vivencia a sua evolução através de diversas encarnações, através das diversas experiências que ele vai vivenciando no decorrer da sua trajetória. Então aqui, só para a gente poder pegar aqui no início, ele traz aqui no livro, então, são 13 casos, Adolfo, Júlio, Lucy, que é a que a gente vai pegar, Maria Cecília, Paulinho, Margarida, Pablo, Marília, Laura, Carlos, Daniela, Júnior e Benedito. As conclusões aqui de Antônio Carlos, né, espírito que vai trazer para nós aqui algumas orientações, algumas palavras aqui, José Carlos Braghini. Então, na introdução diz assim: alguns anos atrás, assisti uma palestra de um médico que muito me impressionou. Ele era pai de uma menina excepcional. Dizia ele: há duas maneiras de ver uma árvore. A primeira com os olhos de um capitalista que só visa lucro e enxerga milhares de caixas de fósforos ou folhas de papel. A segunda com os olhos da alma, que admira suas folhas, aprecia o perfume das flores e deleita-se à sua sombra, saboreando seus frutos. Foi dessa segunda maneira que aprendi com ele a encarar um excepcional que, como a árvore, é dádiva de Deus, a própria luz materializada no milagre da vida. E é assim que eu os vejo nesses relatos de experiências por meio de reencarnações. Aqui até o termo excepcional também já não se usa mais, né? É utilizado o termo pessoa com deficiência, né? Que é o termo que nós utilizamos hoje. Então, o Dr. José Roberto Leite, médico, pediatra e homeopata, trouxe essa introdução. Então aqui, né, a dedicatória que é feita também, depois aqui começam os capítulos. Nós vamos lá para a página número 22, que vai dar início ao estudo do caso de Lucy. Então nós vamos acompanhar
um pouco da sua história, ver ali por duas perspectivas, a perspectiva física, material, onde nós vamos ver o espírito, o corpo físico trazendo as suas limitações causadas por situações diversas, né, desde de uma deformação congênita, de um trauma, de um acidente qualquer que tenha sofrido, né? E é depois da perspectiva espiritual, onde nós veremos ali o espírito imortal. Então vamos aqui ao caso para trazer para nós essa ilustração para fazer a introdução desse nosso estudo. Vamos a ele. Então, Lucy. Para mim, até uma certa idade, achava tudo normal. Sentia como os outros. Era feliz e o centro das atenções e cuidados. Meus genitores, pessoas bondosas e simples, foram excelentes pais e educadores de nós 4. Éramos em 3 filhos, e eu a única garota. Não parava quieta, fazia artes, mexia em tudo. Era repreendida, mas de modo carinhoso. Não mexa aí, Lucy, você pode se machucar. Tinha medo de me machucar, por isso não mexia em nada perigoso. Que me lembre, me machuquei poucas vezes, ao cair por andar sem muita coordenação motora, mas nada sério, só algumas raladas. Era medrosa, tinha medo de dormir sozinha, por isso sempre dormi no quarto de meus pais. Meus irmãos costumavam trancar seus quartos para que eu não entrasse e bagunçasse seus brinquedos e cadernos. Adorava rabiscar cadernos. Às vezes fazia birra, gritava e esperneava, queria algo, e se não me dessem, chorava fazendo um escândalo. Nunca levei uma palmada, mas também não me davam o objeto desejado, a causa da birra. Aprendi a me controlar, entendi que não adiantava chorar. Isso foi importante para mim. Eduquei o gênio caprichoso de outrora. Era uma menina, era uma deficiente mental. Minha mãe, na minha gestação, teve rubéola. Meus pais, espíritas, já naquela época, não quiseram nem falar em aborto. Para descrever a história de minha vida, conversei muito com papai e mamãe. De posse de mais detalhes, narro-a com mais entendimento. Sinto, Lourdes, disse papai Antônio à minha mãe, que essa criança, esse espírito, necessita de nós, de reencarnar. Não devemos privá-la dessa oportunidade. Se nascer perfeita, melhor. Mas se não, será amada do mesmo modo. Se esse espírito necessita de um aprendizado num corpo deficiente, não terá sido à toa. E tudo fizeram para que a gravidez fosse calma. Nasci, era deficiente. E desde pequena fui cercada de carinho e atenção. Andei e falei depois dos 4 anos, graças aos exercícios que papai fazia comigo. Ele era militar, gostava de esporte, recebera de amigos do exército um livro ou um folheto de exercícios para desenvolvimento de pessoas deficientes físicas, e esses exercícios me fizeram desenvolver. Tinha papai muita paciência, e todos os dias trabalhava comigo. Para não me cansar, os fazia cantando e brincando. Pela profissão do meu pai, mudávamos muito de cidade. Embora fossem pessoas boas, educadas, sofriam um preconceito por serem espíritas e por terem uma filha deficiente mental. Isso 50 anos atrás. Tenho observado que atualmente ainda existem muitos preconceitos em relação à deficiência, embora tenham diminuído e as pessoas tenham se esclarecido, ainda há. Não deveria haver, espero que com o amadurecimento moral da humanidade, o preconceito desapareça. Não me importava em mudar de cidade. Gostava da casa nova. Ainda não havia notado diferença alguma entre mim e os outros, até mudarmos para uma cidade bonita que no inverno fazia muito frio. Gostamos da cidade, da casa, e logo fizemos amigos. Eu era a Lucy, a filha querida, a irmãzinha dos garotos fortes, bonitos e levados. Era a princesinha, era amada. Tinha então 16 anos, mas sentia, era como se tivesse 5. Havia na vizinhança muitas crianças.
Gostava de vê-las brincando na rua. Às vezes ia para perto delas, até que me deixavam brincar, mas às vezes atrapalhava porque queria ser o centro das atenções. Agia como elas, como estava acostumada a fazer em casa. Para continuar brincando com a garotada, tive de aprender a repartir e esperar minha vez. Foi um ótimo aprendizado. Não gostava de brincar de correr. Não conseguia. Tinha medo de cair. Quando elas corriam, ficava só olhando. Tornei-me amiga, muito mesmo, de Joana. Ela morava próximo à nossa casa, ia muito em casa e brincávamos de boneca, de casinha. Mamãe agradava todas as crianças e tratava-as bem quando iam em casa. Joana tinha paciência comigo. Deveria ter uns 8 anos. É assim, Lucy, dizia ela. Pegava sua filhinha assim e a fazia dormir. Até que um dia fui chamá-la para brincar e ela me falou: não vou mais brincar com você. É muito boba. Mamãe tem medo que fique igual a você. É retardada, vá embora. Voltei para casa, então chorei sentida por não poder mais brincar com ela. Mamãe logo veio ver o que acontecia. O que foi, Lucy? Caiu? Tem dor? Joana não quer mais brincar comigo. Ela não quer ficar boba como eu. Que é boba, mamãe? Sou uma? Falava errado, mas todos entendiam. Claro que você não é boba, falou mamãe. Você é linda e perfeita. Venha comer o bolo de chocolate. Mas não era para depois do almoço? Vou dar um pedaço para você agora. Entreti-me comendo o bolo e mamãe chorou sentida. Muitas vezes ela chorou. Meus pais sofreram por eu ser discriminada. Papai era querido e benquisto pelo seu trabalho honesto e dedicado. À noite foi falar com os pais de Joana. Sr. Antônio, nos desculpe, disse a mãe de Joana. Houve um mal-entendido. Joana está brincando muito e atrasada na escola. Ela só poderá brincar agora, no período de aulas, por pouco tempo. Tem de estudar. Joana passou a brincar pouco comigo. Senti. Então passei a notar que era diferente dela e das outras meninas. Elas eram mais bonitas, corriam e falavam diferente dela. Corriam e falavam corretamente. Passei a ter algumas crises de tristeza. Queria ser como elas, mas não as tive por muito tempo. Me entristecia por minutos. Distraía-me com facilidade. Ia ao centro espírita uma vez por semana com meus pais para tomar passes. Gostava. Para mim era um passeio. Sentava e ouvia a leitura do Evangelho ou outras palestras. Não entendia, mas sentia bons fluidos, que me acalmavam. Às vezes conversava ou ria, e era só me chamarem a atenção que voltava a ficar quietinha. Foram amigos espirituais que muito me ajudaram e confortaram. Papai me falou recentemente, quando já estávamos todos desencarnados, que logo que eu nasci era perseguida por entidades que não me perdoavam e que por meio de reuniões espíritas esses espíritos foram doutrinados e encaminhados. Fiquei contente ao saber desse fato, e isso os ajudou e a mim também. Joana vinha em casa menos vezes, brincava um pouco e ia embora. Porém arrumei outras amigas, mas sabia que era diferente. Você é uma menina especial, dizia papai. Amamos você. Preferi pensar assim. Voltei a ser alegre. Doenças? Tive poucas. Nada de importante. Alimentava-me bem, sempre gostei de passear e ver pessoas. Ria muito, como também chorava com facilidade. Meus irmãos ficaram adultos e se casaram. Gostei das minhas cunhadas. Eram boas e me agradavam. Gostava muito de uma. A que casou com meu irmão Toninho, o mais velho, que eu chamava de Linho. Ela era espírita e me tratava como uma irmãzinha. Os 3 casaram e moravam em cidades diferentes. Papai aposentou-se e mudamos para uma cidade maior, onde Linho morava com a família. Nessa cidade, papai escolheu uma casa perto de uma escola especializada e fui estudar.
No primeiro dia me espantei e comentei em casa: mamãe, lá só tem bobos. Percebi a diferença. Lá havia pessoas piores do que eu. Havia os que não andavam, e eu sim. Falava e muitos não. Isso me motivou a ser melhor, a me esforçar e até querer ajudá-los. Gostei da escola, me sentia feliz em frequentá-la. E até aprendi a ler. Gostava muito de tocar na bandinha, de cantar, desenhar e fazer pequenos trabalhos. Tarefas simples que para mim eram o máximo. Linho ficou desempregado. Mudaram para outra cidade por ter sido admitido em outra firma. Mas também não deu certo e ele ficou novamente desempregado. Ele ficou doente, teve câncer e desencarnou após muito sofrimento. Minha cunhada sofreu muito, viúva com 3 filhos e sem aposentadoria. Ainda bem que ela morava perto dos pais dela. Papai a ajudou como podia. Batalhadora, arrumou um emprego e conseguiu criar os filhos. Com tantos problemas, afastou-se de nós, como meus outros irmãos que tinham seus problemas e filhos. Vinham nos visitar raramente. Meus pais já estavam velhos, e eu tinha 40 anos. Preocupavam-se demais comigo. Temiam desencarnar e me deixar sozinha. Papai ajudava muito minha escola. Participou ativamente de sua reforma, fizeram um abrigo para deficientes mentais abandonados. Ele, então, construiu nela um apartamento que seria destinado a mim. Ficaria lá quando eles desencarnassem. Ele fez tudo pensando no meu conforto e organizou toda a documentação. Ia deixar a casa em que morávamos, o único bem que possuíamos, para os netos e sua aposentadoria para mim, para minha escola receber e cuidar de mim. Tínhamos amizade com todos os vizinhos, mas havia um casal quase da idade dos meus pais que se tornou nosso grande amigo. Gostavam de mim como filha. Até se ofereceram para ficar comigo quando meus pais morressem. Vocês são tão velhos como nós, disse mamãe rindo. Está bem, dizia a vizinha. Somos também velhos, mas se morrerem primeiro, iremos visitar Lúcia todos os dias. Explicaram-me o que era a morte do corpo. Todos nós, Lucy, dizia sempre papai, iremos desencarnar. Isso é simples e não devemos complicar. Entendi. Eles iriam desencarnar e eu iria morar por um tempo na escola, junto com outras pessoas. Está bem, respondia. Vou e fico boazinha. Para mim não tinha problema. Compreendi que tudo o que eles, meus pais, faziam era para meu bem. Amava-os e era amada, ou melhor dizendo, sou amada. Um dia tive uma agradável visita e fui logo contar à mamãe. Mamãe, viu Linho? Ele está muito bonito. Estava vestido com aquela jaqueta azul que eu achava linda. Ele riu para mim. Que bom, filhinha, disse mamãe. Linho veio nos ver, né? Linho, que era o irmão mais velho e que havia desencarnado. Ele me disse algo. Que foi que ele lhe falou? Indagou mamãe curiosa. Que estão muito preocupados comigo. Não deveriam. Não irá ser como pensam. E disse mais que logo irá me levar para ver lugares bem bonitos. Acho, minha Lourdes, que estamos realmente muito preocupados com Lucy e esquecemos que muitos amigos espirituais devem estar nos ajudando. Toninho também deve estar nos assistindo. Continuamos indo ao centro espírita, sempre fomos. Papai e mamãe, embora velhos, eram ativos nos trabalhos, ajudavam muito, tanto no centro espírita como na minha escola. Numa manhã de inverno, como estava demorando a levantar, mamãe veio me chamar e me encontrou morta. Desencarnei na madrugada. Acordei com uma forte dor no peito e Linho ao meu lado. Lucy, minha irmãzinha querida, vim como prometi levá-la para conhecer onde moro. Calma, a dor passará logo. Calma. Segurou minha mão, confiei, a dor passou e voltei a dormir. Desencarnei por um infarto. Tinha 41 anos e alguns meses. Linho pôde estar junto a mim, nessa hora, e ajudar os socorristas.
amigos nossos do centro espírita que frequentávamos, a me desligar. Quando senti adormecer novamente, meu corpo já havia morrido e me levaram, logo após o desligamento, para a colônia. Papai chamou um médico amigo nosso, e espírita também, e ele constatou minha desencarnação. Senhor Antônio, Lúcia partiu para o plano espiritual. Deus foi bom conosco, Antônio, disse mamãe. Levou-a primeiro. Bem que Toninho disse a ela que estávamos preocupados demais. Ele esteve junto dela e estará. Com ele, nossa menina não estranhará sua nova morada. Acordei e vi Linho ao meu lado. Fiquei contente. Que faz aqui, Linho? Vejo diferente. Lúcia, querida, você sabe que meu corpo morreu faz tempo, não sabe? Sei, e que foi morar num lugar bonito no plano espiritual. Menina sabida, foi isso mesmo, e você veio morar comigo. Desencarnei? Mas não era papai e mamãe que fariam primeiro? Bem, mudamos os planos. Você veio primeiro para esperá-los. Quero que se sinta bem aqui. Ficarei com você. Abraçou-me e beijou-me. Senti-me bem, protegida e feliz. Ele pôde, com permissão, cuidar de mim, ficar comigo até adaptar-me. Ele morava numa casa bonita, com meus avós paternos, e fui abrigada lá, onde me estabeleci. Aquela casa tornou-se meu lar. Tratada novamente com muito carinho, me senti sadia. Comecei logo, alguns dias depois do meu desencarne, a fazer um tratamento que me livrou dos reflexos das minhas deficiências. Meses depois, creio que 3, estava me sentindo perfeitamente normal. Estudei e passei a fazer pequenas tarefas. Mamãe, 1 ano depois que desencarnei, teve um infarto e desencarnou. Pudemos, Lúcio e Linho e eu, orientá-la nos primeiros tempos. Ela se preocupava com papai, agora sozinho. Mas ele esperou com calma a sua vez, e 8 meses depois de minha mãe, desencarnou. Ele estava se sentindo doente, e a vizinha, nossa grande amiga, o internou, no hospital. Meus irmãos vieram vê-lo. Dias depois de internado, desencarnou tranquilo e veio encontrar-se conosco imediatamente. Passamos a morar todos juntos, meus avós, pais, Linho e eu. Estamos bem e felizes. Bendito o Espiritismo, disse meu pai. Ele nos deu uma compreensão sobre a vida e sobre a morte. Eu que o diga, falei alegre. Por ele os senhores não me abortaram, me ajudaram a me reconciliar com meus inimigos, e com a compreensão da desencarnação, não sofremos com a separação momentânea e tudo nos foi facilitado. Mas, disse Linho, não basta ter religião externamente, só de falar, sem senti-la interiormente e sem seguir os ensinos de Jesus. O Espiritismo nos dá muita compreensão, mas dobra nossa responsabilidade. Fomos todos socorridos pelas nossas obras por merecer. Isso aconteceu há alguns anos. Hoje faço planos de reencarnar e, encarnada, trabalhar na recuperação de deficientes físicos e mentais. Mas o que fiz no passado para desorganizar-me assim e perder a oportunidade de ter um corpo perfeito? Procurei saber. Não recordei. Meus pais me contaram porque eles recordaram. Soube só o necessário e foi o bastante. Na minha encarnação anterior à passada, era uma jovem bonita, mas pobre e muito ambiciosa. Planejei casar com alguém que pudesse dar luxo e riqueza. E a oportunidade apareceu. Um fazendeiro rico da cidade ficou viúvo e tudo fiz para conquistá-lo. Esse fazendeiro era o espírito que nesta foi meu pai. Antônio, e a sua primeira esposa veio a ser Lourdes, a minha mãe nessa última, como Lúcia. Acabei, depois de muito insistir, casando com ele. Tentei conquistá-lo, mas ele nunca me amou, mas sim a sua primeira esposa. Má, cínica, infernizei a vida dos meus enteados e de todos os moradores e servidores da Casa Grande. Caprichosa, quando queria algo,
tinha que ser atendida com rapidez e perfeição. Castigava sem piedade as escravas que me serviam. Tive 3 filhos, que deixei com as amas e as impedia de verem seus filhos. Meu esposo ficou doente e passei a cuidar da fazenda, para a infelicidade de todos os escravos. Foi um horror. Judiei dos escravos e tornei-me odiada. Meu esposo morreu e um filho dele, de seu primeiro casamento, veio para cuidar da fazenda. Não gostei que me tirasse a autoridade e planejei matá-lo. Mas meus planos fracassaram. Hoje soube de tudo. Me tirou todo o poder, me expulsou da casa grande. Passei a morar em outra casa menor ao lado dessa. Não podia mais dar ordens nem castigar os escravos. Desencarnei velha, doente e sozinha. Fiz muitos inimigos que me perseguiram por anos. Meu esposo arrependeu-se de ter casado comigo e ter permitido que fizesse maldades e por ter atendido aos meus caprichos. Quando fui socorrida, estava perturbadíssima. Queria esquecer e não ver mais meus inimigos. Os orientadores planejaram reencarnar-me. Meu ex-esposo e sua primeira mulher estavam reencarnados e casados. Foram consultados, quando desligados pelo sono, quanto à possibilidade de me aceitar por filha. Souberam que seria deficiente. Aceitaram e prometeram me ajudar, a me recuperar e a me educar. Fizeram com êxito, sou muito grata a eles. Hoje, ciente dos meus erros do passado, me sinto feliz por ter me reconciliado com todos que prejudiquei e ofendi, e por saber que terei outras oportunidades de fazer o bem, de construir e progredir. Né? Então aqui, bom dia, Marion. Essa aqui então é a história, né, de Lucy que nós acompanhamos, que, como a gente viu, né, ela, nessa atualidade, né, nesse período atual que a gente viu aqui, esse é um livro aqui que data deixa eu ver aqui de quando que é. Só para a gente poder ter uma ideia aqui da data. Ele é um livro de 1998, que conta a história desses espíritos, né, que eram relatos recentes até então, finalzinho ali do século XX. E ela então, a história dela, da primeira encarnação, foi da época da escravidão aqui no Brasil. Né? Então a gente vai ter a escravidão, um período bastante turbulento que ela vivenciou após a sua desencarnação. Depois ela reencarna, né, até ali os 40 anos, e nesse período ela trouxe então aqui essa mensagem. Podemos dizer ali que final de 2000, então ela deve ter desencarnado ali por volta, deve ter reencarnado ali por volta de 1950, 1960. Deficiente mental porque fui um, Mardi. Tá, a gente está fazendo a introdução para vocês que chegaram agora. Como o tema que a gente vai estudar no Livro dos Espíritos, a influência do organismo. E Kardec fala sobre a influência do organismo no primeiro item, depois ele trata do idiotismo e loucura no segundo. Então, para tratar dessa questão da influência do organismo, a gente está então aqui fazendo essa pequena introdução, né, já que é o nosso encerramento aqui do ano letivo de estudos, fazendo aqui a leitura desse caso, para acompanharmos um pouquinho aqui sobre a vivência de um espírito, né, de Lucy, que no passado teve uma vida bastante turbulenta, pelo fato de ter se comportado, né, como uma senhora de escravos, né, bastante cruel, bastante egoísta, e ter ali criado situações que prejudicou a ela mesma, embora também tenha afetado outras pessoas. E ela foi então conduzida, como nós vimos aqui, vou só voltar um pouquinho para a gente poder acompanhar. Ela coloca assim... quando fui socorrida, estava perturbadíssima. Queria esquecer e não ver mais meus inimigos. Os orientadores planejaram reencarnar-me. Então a gente vê aqui, né, que foi uma reencarnação compulsória, daquelas reencarnações em que o espírito não tem ainda a capacidade de participar, né, do planejamento reencarnatório. Então ela foi reencarnada. Escolheram para ela também ali nesse planejamento essa experiência com essa limitação intelectual que ela vivenciou.
E aí então ela viveu durante 41 anos aqui no mundo físico, nessa condição, família espírita, ela desencarnou por um infarto e retornando ao plano espiritual, acabou reencontrando ali familiares, né, amigos, que ajudaram no seu desenvolvimento, até que ela recobrasse, né, a sua consciência, né, como um espírito evoluído já que ela era, né, naquela condição de evolução. E aí então ela está contando um pouco da sua história, né? Então ela relatou para nós aqui como foi ali o seu passado, o porquê dessa nova reencarnação. E como a gente viu aqui, muitos espíritos escolhem as experiências que querem vivenciar para poderem trabalhar no seu próprio desenvolvimento, né, de provas, expiações e tudo mais. No caso dela, ela foi conduzida, dado o seu desequilíbrio, né, e também ali as perseguições que ela sofreu, especialmente ali por parte daqueles que eram os escravizados, que sofreram toda a maldade, toda a crueldade que ela vivenciou, que ela aplicou sobre eles, né. Então aqui Antônio Carlos, né, que é o orientador espiritual aqui de Vera Lúcia, né, que é a médium, ele traz então algumas explicações para nós, né, só para lembrar aqui que ele vai trazer para nós que a rubéola, no primeiro trimestre de gravidez, pode provocar surdez e catarata congênita. Então aqui nesse caso, lembrando que a mãe de Lucy, ela teve rubéola durante o período de gestação, o que acabou afetando o desenvolvimento do bebê, né? E nesse caso Lucy então veio com essa limitação intelectual. E ele segue explicando também. Ao ajudar a recuperar alguém, estamos muitas vezes fazendo a um ente querido ou tendo oportunidade de nos reconciliar com o desafeto do passado. Lourdes, que era a mãe dela, né, quando desencarnou como a primeira esposa, viu com tristeza a segunda esposa de seu marido judiar de seus filhos e os seus planos para matar um deles. Teve-a por tempo como inimiga, a quem odiou. Do ódio à mágoa e, reencarnada como mãe dela, o amor filial. Antônio, o pai, como esposo, permitiu suas maldades por comodismo e cansaço. Errou, tinha que impor sua autoridade para contê-la. Teve muita mágoa dela quando desencarnou, mas Antônio e Lourdes queriam-se bem, resolveram esquecer, perdoar e aproveitar a nova oportunidade e reencarnar. Uniram-se novamente e afetos queridos vieram a ser seus filhos. Mas Lucy necessitava reencarnar. Aceitaram-na, não só se reconciliaram, como a ajudaram e muito. A religião não é o fim, mas o meio que nos ajuda a compreender o que somos, de onde viemos e para onde vamos. E o Espiritismo lhes deu essa compreensão, facilitando tanto o entendimento da vida encarnada, como a desencarnação e a mudança que tiveram com ela. Foi um prazer conhecer Sr. Antônio e Dona Lourdes, que em conversa agradável me contaram que quando Lucy nasceu, um médico, ao examiná-la, lhes deu o diagnóstico de que provavelmente ela seria quase como um vegetal e que morreria certamente na adolescência. Aceitaram-na com carinho por filha e fizeram de tudo para reabilitá-la, e ela passou a adolescência, foi o conforto e a companhia na velhice deles e desencarnou após muitos, muitos anos do previsto. E isso tem acontecido, felizmente, com muitos deficientes que, bem cuidados e amados, têm se reabilitado. E muitos, como Lucy, aprendem a ler, a trabalhar e até viverem bem sozinhos. Sr. Antônio e Dona Lourdes trabalham com dedicação no hospital de uma grande colônia, no plano espiritual, com desencarnados que ainda sentem os reflexos da deficiência que tiveram no corpo físico. Né? Então aqui, a história de Lucy que nós acompanhamos, uma história comovente, né, que traz aqui esse drama vivido por esse espírito, né, e também aqui as lutas vividas por essa família para passarem por essa experiência tão difícil, tão problemática, né, que tiveram aqui.
Deixa eu só ver aqui para nós. Temos aqui o caso de Júlio também. Então aqui, antes de nós começarmos, até falar para vocês um pouco do nosso trabalho, que é a esse respeito. Hoje, como nós vimos aqui, a doutrina espírita ela nos permite ter um entendimento sobre a realidade da vida. E esse capítulo ele tem aqui uma importância não apenas de um conhecimento doutrinário, mas ele tem a possibilidade de fazer uma grande reforma no modo como nós lidamos, né, com pessoas que trazem deficiências, pessoas com deficiências, especialmente dentro do ambiente espírita, né, onde a doutrina pode trazer o esclarecimento não apenas para a própria pessoa, mas também para os seus familiares, né? Então, aqui nós começamos a compreender que a deficiência é uma limitação do corpo, não é uma deficiência, não é uma limitação do espírito. Até porque muitas vezes, né, já vi um texto que falava sobre isso, que muitas vezes nós temos pessoas que trazem as deficiências morais, né, e não físicas, enquanto que outras trazem as deficiências físicas, mas trazem ali as capacidades morais e intelectuais, né? Então, hoje nós estamos fazendo muitos ajustes, né, em questões de termos, de formas de observar a realidade que nos envolve, mudanças de conduta com relação, né, a esses relacionamentos que nós temos uns com os outros, né, como partes de uma sociedade. Então hoje, quando nós olhamos para esse segmento da sociedade, que são as pessoas com deficiência, e passamos a ver, a partir da visão que a doutrina espírita nos traz, sobre as condições evolutivas daquele espírito, as provas e expiações que ele está vivenciando, que, de acordo com o nosso entendimento, talvez seja ali a forma mais clara e mais patente de que aquele espírito está vivendo as suas provas e expiações. Diferentemente quando nós vemos, né, alguém que sai ali para trabalhar, para cuidar da sua vida, cuidar da sua história. Então todos nós vamos nos perguntar, né, o que será que aquela pessoa tem de provas e expiações? Agora, quando nesse caso, né, muitas vezes está ali claramente que aquela experiência é parte de uma prova, de uma expiação. E daí então isso faz com que nós quebremos, né, muitas das barreiras que são criadas a partir dos nossos preconceitos, né, da ignorância que nós temos com relação à realidade espiritual de cada um de nós. Né? Então nós olhamos ali, olhando o corpo, e nos esquecemos do ser que ocupa aquele corpo, que está vivenciando a sua história, vivenciando as suas provas, vivenciando as suas expiações. Né? Eu já frequentei centros de reabilitação, e ali então era possível nós olharmos, né, para todas as pessoas e famílias que se encontravam ali, e em vez de vermos, né, aqueles corpinhos, né, muitas vezes deformados, né, aqueles intelectos que estavam limitados para se manifestarem, aquelas escolas especiais que também traziam ali aquelas crianças, aqueles alunos, recebendo aquela atenção especial, aquela dedicação por parte de professores especializados, de funcionários das escolas, com toda a dedicação, né, assim como outras instituições espalhadas aí pelo mundo afora. Nós vemos, por exemplo, as antigas APAES, né, que atendiam crianças, né, que tinham síndrome de Down, e dentre outras deficiências, né, que acabavam experimentando, e ali nós vemos a grande dedicação, né, dessas pessoas no trato para aqueles indivíduos que muitas vezes acabam sendo acolhidos por uma questão social, até por uma questão profissional. Quer dizer, eu trabalho com esse tipo de paciente, com esse tipo de aluno, então eu me dedico porque eu gosto da minha profissão. Né? Ou então eu me relaciono com essas pessoas por uma questão de espírito de fraternidade. Agora, quando nós temos uma visão espiritual que nos eleva acima de todas essas
essas barreiras, não, essa camada que nós temos aqui no nosso mundo material, nós passamos a ter um entendimento sobre a história de cada um de nós, passamos a ter um entendimento sobre as necessidades evolutivas que cada um de nós tem. E daí faz com que nós ofereçamos a nossa contribuição de um modo muito mais direto. E a aplicação desse entendimento e desse espírito, né, de fraternidade, de solidariedade, de caridade, acaba sendo investido com muito mais propriedade. Porque nós sabemos o que nós estamos fazendo. Não é simplesmente dizer, olha, eu estou fazendo isso por uma questão de humanidade. Não, não é mais humanidade. Mas é o entendimento de que nós todos espíritos estamos reencarnados e que esse tipo de experiência que o espírito vivencia através dessas limitações físicas, intelectuais, capacidades de compreensão, etc., assim como outros que vivem experiências sociais, na pobreza, na riqueza, outros que trazem ali nos seus relacionamentos experiências difíceis dentro dos seus lares, nos seus relacionamentos afetivos, relacionamentos sociais, né? Ou seja, um mundo de provas e expiações. E esse é um segmento que nós temos hoje também de provas e expiações, né? Também é um segmento que infelizmente, cada vez menos felizmente, mas infelizmente ainda é tomado por muito preconceito, porque se olha exatamente, né, como lembra, um dos ministros do Supremo que dizia, né, que nós olhamos a capa, nós não olhamos o conteúdo do livro. Né, e olhando a capa, nós fazemos o nosso julgamento. Se é uma capa bonita, se é uma capa velha, se é uma capa desgastada, se é uma capa nova, e a gente faz ali o nosso julgamento superficial. E quando nós passamos a ter um entendimento que a doutrina espírita nos traz sobre esse e sobre tantos outros temas, nós deixamos de olhar ali a matéria e passamos a compreender a essência. E essa compreensão da essência é que faz com que nós modifiquemos completamente o nosso comportamento, a nossa conduta nas nossas relações com o nosso próximo. Hoje nós temos, infelizmente, uma sociedade muito limitada ainda nos seus valores. Então nós temos preconceitos com relação às limitações físicas e intelectuais, preconceitos com relação a gênero, preconceitos com relação a etnias, a classes sociais. E a cada dia nós vemos ali, né, os escândalos que vão surgindo na televisão, nos meios de comunicação, mostrando para nós ainda quantos conflitos vão surgindo na nossa sociedade por causa dessa nossa visão limitada, de querermos julgar os outros pela capa sem conhecermos a essência. E muitas vezes nós nos valorizamos muito mais pela nossa capa, porque assim nós julgamos também o outro pela capa. Né? Acreditando que a minha capa é muito bonita, como é o caso, por exemplo, da posição social, da beleza que a pessoa apresenta, do poder que ela apresenta naquele momento, que é a capa que ela está usando, mas na verdade é o espírito que dentro da sua essência, contando ali, folheando a sua história, nós veremos ali um espírito num processo de evolução como tantos outros. Né? Então, olhando por essa perspectiva, nós passamos a ser muito mais sensíveis a todas essas causas e modificando também a nossa própria conduta. Por isso esse tema, embora Kardec tenha abordado aqui de um modo superficial, porque era apenas uma questão de observação das coisas que aconteciam, né, naquela época, como a gente viu aqui, usavam-se termos, né, como cretinismo, como idiotia, que eram diagnósticos médicos, por exemplo, né, Brás? Então, cretinismo e idiotia, como eram dois diagnósticos médicos que ainda existem hoje, que a gente vai estudar isso com profundidade, né, no retorno do nosso recesso, que a gente só está dando aqui uma introdução para nos levar a essa reflexão. A gente vai perceber também que peraí que me fugiu o raciocínio aqui. Que esses termos, eles acabam, o que era observado naquela época, o que não demorou muito também, né? Quantas histórias que existem de famílias que acabavam escondendo os seus familiares,
das pessoas, da sociedade, por uma questão de preconceito. Olha, eu não posso levar meu filho para tal lugar porque as pessoas vão ficar reparando, porque ele tem ali o corpo deformado, porque ele baba enquanto ele fica quietinho, eu tenho que ficar limpando a boca dele todo dia. Às vezes ele fica inquieto, fica agitado e ele acaba incomodando as pessoas e causando constrangimento, né? Então sempre tinha aquelas histórias, né, de alguém, de uma criança, de um jovem, de uma pessoa já adulta que ficava naquele quartinho do fundo, com a porta trancada para não incomodar a família quando recebia visitas. Então, quantas e quantas histórias eram contadas assim? Naquela época de Kardec, a gente vê aqui, lembrando que quando ele faz esse comentário, né, e tantos outros, né, Brás? Tantos e tantos outros. Então, quando Kardec traz um comentário como esse, a respeito da idiotia e do cretinismo, e nós vamos perceber pelas perguntas que ele faz, o que era observado naquela época, de tantos preconceitos e dificuldades que tinham, e muitas vezes nós fazemos ali uma comparação com filmes, com séries de época em que aparece alguém que traz essa limitação. E como essa pessoa era tratada nessa época. O modo como ela eram simplesmente descartadas na sociedade, e por uma questão até de lei e de proteção, elas não eram executadas porque elas causavam inconvenientes, mas eles eram isoladas. E até recentemente, não há muito tempo, se pensava também dessa forma. Questão, por exemplo, sobre aborto que é discutido, sobre crianças, né, nós tivemos durante esse período, coisa de 10 anos mais ou menos, né, 10, 15 anos, aquela infestação que teve, né, de mosquitos lá no Nordeste, e outras regiões do Brasil também, que acabaram transmitindo chikungunya. Uma doença que ninguém tinha ouvido falar, eu pelo menos não conhecia, passei a conhecer nesse período, que acabavam, né, das mulheres grávidas que eram infectadas por essa doença, acabavam provocando no desenvolvimento neurológico dos fetos a anencefalia ou a microcefalia. E aí então isso acabou inclusive entrando na nossa legislação a respeito da permissão do aborto. Então, olha quantos debates vão tendo hoje quando vê uma criança com uma má formação, em que a nossa justiça permite ou não permite, será que aquela criança que vai nascer, ela vai vingar, ela vai conseguir ter ali um desenvolvimento, ou será que não? Será que os pais têm direito a escolher ter aquele filho ou não, e isso tudo numa visão limitada da nossa sociedade terrena, enquanto que nós estamos pensando, quando nós olhamos de uma perspectiva mais elevada, falamos ali sobre espíritos que estão reencarnando diante de provas assim. E lembrando que até mesmo esse tipo de rejeição faz parte da sua prova, embora gere um comprometimento para aqueles que, né, optaram por isso, de impedir essa limitação, sendo que muitas vezes as famílias estão também comprometidas com a experiência que aquele espírito está vivenciando. Com exceção daquelas famílias que escolhem, que aceitam por missão ajudar um espírito no seu desenvolvimento, a esmagadora maioria das situações que nós encontramos na nossa sociedade são espíritos que estão comprometidos uns com os outros, como aconteceu aqui nessa própria família, dessa história que nós estudamos, em que nós tivemos ali, né, no passado, estavam comprometidos de uma forma negativa, e esses espíritos então aceitaram, sem que tivessem nenhuma obrigação, mas aceitaram receber esse espírito para ajudar no seu desenvolvimento, que era o caso ali, né, da dona Lourdes e do Antônio, que aceitaram a filha Lucy, ela que era exatamente aquele espírito que provocou toda aquela inimizade, aquela angústia naquele grupo familiar. Então estavam comprometidos, mas aceitaram isso por missão, sendo que não tinham a obrigação de fazer isso. Mas de um modo geral nós temos ali grupos que reencarnam, trazendo esse compromisso de não apenas ajudar aquele espírito, mas também de aprender através da vivência daquela experiência. Então, meus amigos, é isso. Fechando aqui então esse nosso estudo de hoje, e fechando também aqui o nosso ano letivo, né? Encerrando aqui a nossa jornada de 2024, e 2025, se Deus quiser, será um ano bastante proveitoso para nós também.
nós fazemos a introdução dessas reflexões. Nós vamos estudar então, né, no retorno, a partir do dia 5 de janeiro, nós vamos estudar então cada uma das questões, vamos analisar aquilo que Miramês traz para nós lá nas suas reflexões, vamos ilustrar também os casos aqui que vem para nós através desse livro, né, O Deficiente Mental, porque fui um, e também casos da Revista Espírita que Kardec traz para nós, falando sobre a influência do organismo sobre o espírito. Então teremos ali bastante coisa para nós refletirmos e também aprendermos. Então é isso, meus amigos, fechando por aqui, desde já, né, fica ali para nós o nosso sincero desejo de que esse novo ano seja para nós um ano de muitas oportunidades, de muitas alegrias, de muitos desafios, mas também de muita coragem para todos nós, né? Que nesse Natal Jesus esteja muito presente em nossos corações e muito presente também em nossas mentes, nos auxiliando ali na orientação da nossa jornada, da nossa caminhada evolutiva. E desde já também a nossa gratidão a esses amigos queridos que nos acompanharam aqui todos os dias, né, com toda a sua paciência, com todo o carinho e toda a compreensão, observando aqui a nossa limitação para fazermos com que esse estudo pudesse ser mais proveitoso, mas dentro daquilo que nós podíamos, tentamos aqui fazer o nosso melhor, né, e certamente ficamos muito gratos por participarem conosco, por estarem aqui junto conosco também. Então nós encerramos por aqui o nosso trabalho. Né, Angelina colocou aqui, né, participei da história de alunos que tiveram síndromes várias, né, participantes com a família de reuniões na ACD, né, para ajudar, né. Você falando estava a lembrar, né. Pois é, a gente vai resgatando, né, Angelina, porque tem situações em que nós passamos por ela, mas nós não olhamos por essa perspectiva porque o nosso foco estava ali direcionado para outras situações, né? Mas quando a gente começa a destrinchar um pouco mais, a gente começa a olhar por essa nova perspectiva. É como se nós colocássemos ali uma